Sejam bem-vindos, alunos da nossa disciplina Fundamentos da Fé Cristã. Você que é aluno do college, muito bom estar aqui com você. Meu nome, para você que não me conhece, eu sou o pastor Jairo, um dos pastores da nossa Igreja Batista Capital. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com você sobre um tema muito interessante, que é sobre Deus, o Filho. Vamos conversar bastante sobre Jesus, falar sobre a humanidade de Jesus, falar sobre a divindade de Jesus e tudo que converge sobre esse assunto. Então acompanhe comigo, nós temos muitas informações, então espero que você possa aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo. Primeira coisa que nós podemos aprender sobre a pessoa de Cristo, você que já passou pela Trindade, você sabe que uma das pessoas da Trindade é uma pessoa. Então o nome de Jesus, ele deriva de Josué, no Antigo Testamento, que significa Javé é a salvação. Então o título Cristo não é sobrenome de Jesus, como Jairo Correia. Cristo é um título que Jesus recebe e significa o quê? Aquele que foi escolhido e ungido por Deus para ser o Messias que liberta o povo de Deus. Os ensinos sobre a segunda pessoa da Trindade podem se resumir em uma única frase: Jesus é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa e sempre será assim. Então você me pergunta, Jairo, como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda assim ser uma só pessoa? Vamos chegar lá. Vamos conversar primeiro então sobre a humanidade de Cristo, a parte de Jesus ser homem. Então, quando nós falamos sobre a humanidade de Cristo, nós temos que ir lá para o nascimento de Jesus, que é a doutrina do nascimento virginal. A teologia cristã ensina que Jesus teve um nascimento virginal, nasceu de uma virgem. Isso é claramente expresso tanto no Antigo Testamento, na profecia de Isaías acerca de que uma virgem que conceberia, lá em Isaías 7,14, quanto no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que fala claramente de Maria. Mateus 1,23, a gente acompanha a história de como uma virgem que concebeu a pessoa de Jesus. Jesus nasceu como todos os homens, como eu e com você, foi um nascimento igual. Mas a sua concepção no ventre de Maria foi de origem divina. E nós temos esse relato tanto em Mateus 1 quanto em Lucas 1. Maria era virgem na época da concepção e continuou assim até o momento do nascimento de Jesus. As Escrituras deixam muito claro que José não teve relações sexuais com Maria antes do nascimento de Jesus. Depois, José, como qualquer outro homem casado, compareceu. Mas até Mateus 1,25 a gente percebe que José não teve relacionamento com Maria. E isso é importante a gente saber. Por que isso é tão importante? Porque a gente entende que houve uma influência sobrenatural do Espírito Santo que tornou possível a geração de Jesus no ventre de Maria. Dessa forma, Deus providenciou aquilo que viria do companheiro masculino no fator da criação. Então, há uma ação sobrenatural do Espírito Santo na concepção no ventre de Maria e Maria entra com a humanidade de Jesus. E a doutrina do nascimento virginal, ela nos ensina três coisas básicas. O primeiro é que o nascimento virginal é um lembrete de que a salvação é uma obra sobrenatural de Deus. Então, nós sabemos o propósito da encarnação de Jesus. Jesus, primeiramente, vem para glorificar a Deus por meio da sua vida, mas ele vem para salvar os homens. Então, a gente sabia qual era a missão de Jesus. Então, lá no princípio, a gente vê a ação sobrenatural, a mão de Deus para que Jesus pudesse nascer. Então, é um lembrete que essa obra da salvação começa e termina de uma maneira sobrenatural. A segunda coisa que a gente pode aprender sobre a obra, a doutrina do nascimento virginal. O nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade à plena humanidade em uma só pessoa. Como eu falei, tem a participação do Espírito Santo no nascimento e a participação humana de Maria. E a terceira aplicação dentro da doutrina virginal é que o nascimento virginal torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. Isso é muito importante para a gente, porque depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, por conta do pecado original de Adão, nós nascemos sobre esse status do pecado, como pecadores.
Então não é algo que a gente pode comprar ou conquistar. O neném já nasce pecador, né? Nós cremos nisso por meio da palavra da Bíblia e dos relatos, né? Não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas como Cristo não nasceu como nós nascemos, porque aqui a gente entende que o Espírito Santo participou, então por conta da ação sobrenatural do Espírito Santo no nascimento de Jesus, Jesus desde neném, desde criança, era santo. Isso em Lucas 1,35 vai dizer, por conta do Espírito Santo é que o menino será chamado santo. Então a doutrina do nascimento virginal também torna possível a verdadeira humanidade. Jesus era perfeitamente e plenamente humano, mas sem a herança do pecado. Ele não carregou lá a semente de Adão. Então, sobre a humanidade, começamos com o nascimento virginal e nós precisamos falar também sobre as limitações humanas de Jesus, que são muito claras quando a gente vê o ministério de Jesus nos evangelhos. A gente percebe que Jesus sentia e sofria muitas coisas que nós sofremos, e coisas até maiores. Então, quando nós falamos sobre as fraquezas, as limitações humanas de Jesus, a primeira coisa que a gente precisa conversar é que Jesus possuía um corpo humano. Então, como já falei, o nascimento de Jesus foi humano, em Lucas 2,7 vai dizer isso. Jesus tem uma infância como qualquer outra criança, em Lucas 2,7 vai dizer também a respeito da infância. O único evangelho que trata um pouquinho sobre a infância de Jesus é Lucas. Jesus, à medida do seu ministério, a gente percebe outros temas aqui a respeito da humanidade de Jesus. Então, Jesus ficava cansado, a gente vê isso em João 4. Jesus teve sede, João 19. Sentiu fome durante o seu jejum, em Mateus 4,2. E a gente vê Jesus comendo em diversas outras situações. Muitas coisas que a gente lê a respeito de Jesus, muitos ensinamentos ocorreram na mesa, durante refeições, seja um almoço, um jantar, com seus discípulos, com outras pessoas, com fariseus. Então, ou seja, Jesus comendo, então fazia parte dessa limitação humana de precisar do alimento. A gente vê também Jesus perdendo as forças lá na sua crucificação, quando ele está carregando a cruz em direção ao ponto final da obra da redenção. A gente vê Jesus perdendo as forças, ele cai e os soldados precisam chamar um homem, conhecido também como Simão, o Cirineu, para ajudar Jesus a carregar porque ele estava cansado. Então, Jesus perdeu as forças por conta dessa limitação, da fraqueza humana. E no auge da limitação humana de Jesus, nós vemos quando ele morre na cruz, por conta de toda a dor, de todo o sofrimento ali causado sobre o seu corpo. O corpo não resiste e Jesus vem a falecer. Lucas 23:46. Dentro ainda das limitações humanas, nós vemos que Jesus também possui uma alma e emoções humanas. A gente percebe isso quando Jesus, no seu ministério, em alguns momentos ele fala e em outros lugares a gente vê que ele expressa as suas emoções. Então, sobre a sua alma, tanto em João 12 quanto em Mateus 26, antes da crucificação, Jesus diz a respeito disso: a minha alma está angustiada, ou em outro momento ele diz que a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, nesse sentido de que está sobrecarregado, ele sentia o que ele estava vivendo, o que estava acontecendo com a sua vida. Ainda sobre as emoções, diz aqui que Jesus fica admirado com a fé de algumas pessoas que ele encontra no caminho, ele fica surpreso. Então, algumas coisas chamam e atraem a atenção de Cristo. A gente vê essa admiração na fé do centurião, em Mateus 8:10. A gente vê Jesus expressando suas emoções com tristeza, quando ele chora de tristeza com a morte de Lázaro, seu amigo. Então, lá em João 11:35. E vemos também Jesus ficar irado com os comerciantes no templo, quando ele chega lá e derruba as barracas, tudo porque eles fizeram da casa de Deus um comércio. Então, tudo isso aqui se trata a respeito da humanidade de Cristo, das limitações humanas, das suas fraquezas, por conta do seu corpo humano. Mas você me pergunta, Jairo, por que Jesus precisava ser plenamente humano? Então, o nascimento e a humanidade de Jesus revelam para nós algumas verdades essenciais do cristianismo. São 5 verdades, pelo menos, a respeito da humanidade de Jesus. Primeiro é que nós podemos entender que
aprendemos com a obediência representativa de Cristo. Jesus era o nosso representante e obedeceu em nosso lugar aquilo que Adão falhou em obedecer. Então, naquilo que Adão não conseguiu cumprir as expectativas de Deus, Jesus cumpre tudo plenamente. Romanos 5, 18 e 19 diz a respeito disso. Segunda coisa é sobre o sacrifício substitutivo. Se Jesus não tivesse sido homem, não poderia ter morrido em nosso lugar e pagado a penalidade que nos cabia. Ou seja, não tinha como, se Jesus fosse só a parte divina, somente Deus, ele não poderia ter morrido. Então, Jesus precisou nascer, ser encarnado para que pudesse morrer e pagar os nossos pecados. Hebreus 2, 14 e 18. Terceira verdade essencial, que Jesus era o único mediador entre Deus e os homens. Por conta da alienação causada pelo pecado, nós precisávamos de um mediador que pudesse nos representar diante de Deus e que pudesse representar Deus para nós. Porque por conta do pecado a gente não tinha acesso a Deus. Sempre precisava ter a figura do mediador. E Jesus vem cumprir esse papel também, de ser o único mediador entre Deus e os homens. Quarta verdade essencial, ele vem para resgatar o propósito original do homem. Deus colocou o ser humano sobre a terra para subjugá-la e dominá-la como representante divino. Não é isso que Deus faz com Adão e Eva? Para cuidar do jardim, para proteger o jardim, e tinham funções, e Adão e Eva não conseguiram cumprir aquilo, mas naquilo que eles falharam, naquilo que nós, como humanidade, falhamos, Jesus vem e cumpre perfeitamente. Ele resgata o propósito original que Deus tinha para o homem, na humanidade de Cristo. E a última verdade essencial, ele veio para ser o padrão de vida. Então Jesus, como homem, é alvo do ser humano para que a gente possa olhar para ele e a conformidade de Cristo, a gente imitá-lo. Jesus tinha que se tornar homem para viver como exemplo de padrão de vida, seja no nosso dia a dia, 1 João 2,6, na ética, 1 João 3, no sofrimento, 1 Pedro 2, no sentido da vida, Hebreus 12, 2, e na morte, Filipenses 3, 10. Então, por isso que Jesus precisava ser plenamente humano. O próximo tópico é o seguinte: Jesus será homem para sempre, Jairo? Eu entendi que Jesus, em determinado momento, nasceu, se tornou homem, mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele continua sendo homem? A resposta é sim. Jesus não abandona a sua natureza terrena após a sua morte e ressurreição. Então a gente pode ver isso em vários relatos que nós temos nas Escrituras, da vida de Jesus depois que ele ressuscita. Então, quando Jesus aparece aos seus discípulos como homem, ele mostra as cicatrizes dos cravos nas mãos. Então, assim, para você ter cicatriz, você precisava ter um corpo. Então, ele mostra ali em João 20, 25, ele mostra as suas cicatrizes. Ele pede para os discípulos apalparem a sua carne e seus ossos, ver que ele era homem, porque eles ficam ali pensando assim, isso é um espírito, é um fantasma, algo do tipo. E Jesus, não, toquem aqui, peguem aqui nas minhas feridas, pega no meu corpo. E logo depois, Jesus ainda come com os discípulos, ele pergunta se tem alguma comida. Então ele chega ali, onde os discípulos estão, e aí, vai rolar alguma coisa aí, vocês têm preparado alguma coisa? Pede um pãozinho, um peixe, eles comem ali, fazem uma refeição. Lucas 24, 43 diz que Jesus comeu com os discípulos. E depois que Jesus ressuscita, passa ali 40 dias ainda com várias pessoas, com vários discípulos, ensinando e tudo mais. Ele ascende aos céus e depois que isso acontece, lá em Atos, a gente vê que 2 anjos aparecem para os discípulos, que eles ficam olhando Jesus ascender. E agora, o que aconteceu? E aí os discípulos, voltem, vão cumprir aquilo que Jesus ordenou a vocês. E os anjos prometem aos discípulos que Jesus voltaria do mesmo modo como foi, ou seja, de forma humana, da forma como vocês estão vendo ele ir, é assim que ele vai voltar. Inclusive, João, quando tem a sua visão lá em Apocalipse, diz que ele vê Jesus sentado ao lado do trono de Deus, semelhante a um filho do homem. Então ele vê ali Jesus como homem. Então, lá em Apocalipse 1:13. Então, esses textos e muitos outros indicam que Jesus não se tornou temporariamente homem, mas que a sua natureza divina foi
permanentemente unida à sua natureza humana. Jesus permanecerá para sempre plenamente Deus e plenamente homem. Então vamos falar agora um pouquinho sobre a impecabilidade de Cristo. Jesus, como nós falamos aqui, era plenamente humano como nós, mas em um aspecto importante ele era diferente. Jesus, como eu falei, era isento de pecado e jamais cometeu nenhum pecado, algum pecado durante a sua vida. Em Hebreus 4:15 diz a respeito disso. A Bíblia mostra Jesus como um sumo sacerdote totalmente sem mancha e feito mais alto que os céus. Hebreus 7:26. Pedro afirma que Jesus é o santo de Deus, o separado, e que não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 Pedro 2:2. E isso está de acordo também com as afirmações de João a respeito de Jesus, que ele não conheceu o pecado, e com as de Paulo também em suas cartas, lá em 2 Coríntios 5, de que Cristo não conheceu o pecado. Mesmo as acusações de blasfêmias feitas a Jesus ali pelos fariseus e pelos judeus foram infundadas. Lucas 5:21 diz a respeito disso, uma vez que ele, sendo Deus, tinha pleno poder para perdoar pecados. Então, ok, Jesus não pecou. Isso fica claro para a gente vendo as Escrituras e diversas passagens e diversas pessoas diferentes falando a respeito do mesmo tema. Jesus não pecou. Mas Jairo, ele poderia ter pecado? Então, esse aqui é um tema importante. E eu vou adiantar, a resposta é não. Jesus não poderia ter pecado, porque isso iria contra a natureza divina de Jesus. Se ele pecasse, ele deixaria de ser divino, ele deixaria de ser igual a Deus, deixaria de ser Deus. Então, a Bíblia afirma que Jesus foi tentado em todas as coisas. A gente vê a respeito de tentação. Jesus tem aquela grande tentação no deserto e com certeza ele teve outras tentações durante a sua vida e seu ministério, mas essa foi a principal. Então, em Hebreus 4:15 diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, como nós também passamos por tentações, e nós sabemos que tentação não é pecado, e diz que Jesus passou por todas as tentações, mas sem pecado, ou seja, não cometeu pecado. Mas a impecabilidade de Cristo significa que não apenas Cristo pôde evitar os pecados, como de fato ele evitou, mas que também lhe era impossível pecar devido à sua ligação essencial entre as naturezas humana e divina. Então, por isso que ele não tinha condição de pecar. Aí você pensa, então então não era igual a gente, não é o mesmo esquema, porque assim, eu posso pecar, eu sou tentado e eu peco porque eu posso pecar. Mas isso não diminui em nada o valor do esforço humano de Cristo. A dificuldade, o esforço que ele fez para não pecar é o mesmo que nós fazemos, é o mesmo que nós passamos diante das diversas tentações. Jesus, ele foi tentado como um homem normal. Jesus não foi tentado como um Deus. Então a parte humana de Cristo sofreu e se esforçou e se dedicou como nós nos dedicamos para poder tentar vencer as tentações e o pecado. Ele venceu as tentações como homem, sem precisar usar a sua natureza divina. Tem um teólogo que eu gosto, que ele até faz um paralelo, como se Jesus fosse um nadador, sabe? Imagina um nadador e ele vai nadar, bater o recorde mundial de travessia, tem que nadar quilômetros. E ele pede para alguém acompanhando ele aqui com bote, caso tenha alguma cãibra, caso ele passe mal, e alguém salva ele. Então, a parte da impecabilidade de Cristo, ele compara isso com esse nadador que vai nadando e tem um bote aqui. Então, a parte humana de Jesus está nadando e a parte divina está aqui, que não vai deixar ele se afogar, não vai deixar ele ter um problema. Entende? Mas assim, ele não fez o uso do bote, ele concluiu toda a travessia nadando. Então você vai diminuir, mas você tinha um bote ali, sim, mas eu não usei o bote. Então Cristo não precisou recorrer à parte divina dele para poder vencer as tentações. Ele venceu dentro da sua própria humanidade. Tem um teólogo chamado Bruce Ware que ele cita o seguinte: embora Cristo fosse plenamente Deus e nesta condição não podia pecar, ele não apelou deliberadamente, por assim dizer, à sua natureza divina em lutar contra as tentações com que se deparou. Como um ser humano, ele não somente podia ser tentado, mas foi tentado nas maiores maneiras em que qualquer ser humano já foi tentado em toda a história.
No entanto, em cada tentação, ele lutou e resistiu plena e totalmente, sem qualquer uso ou de apelo à sua natureza divina intrínseca. Então é isso. Dentro da doutrina da impecabilidade de Cristo, a gente entende dessa forma. Então, aqui falamos sobre a humanidade de Cristo, o seu nascimento, suas limitações, o propósito dele nascer com um homem, sobre a parte de não pecar, sobre ele ser homem para sempre. Então vamos agora falar um pouco sobre a divindade, Jesus, Deus, plenamente Deus. Então, quando nós começamos sobre esse tópico, a divindade de Cristo, primeiro nós precisamos falar a respeito do termo Filho de Deus. Primeiramente, Jesus é apresentado como alguém que tinha autoconsciência da sua divindade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Em diversas passagens ele se apresenta dessa forma nos Evangelhos. Mateus 11, Mateus 21, 22, 24, 28, Marcos, Lucas. Constantemente ele se apresenta dessa forma no Novo Testamento. Interessante que o termo filho, aqui na cultura do judeu, indica alguém que é igual ou semelhante a outra pessoa. Por exemplo, quando Jesus se apresenta como filho de Abraão, os judeus interpretavam, principalmente os fariseus, que ele estava se apresentando como alguém que é igual a Abraão. E por isso que eles ficavam indignados quando ele falava a respeito disso. Porque, poxa, você está se colocando no mesmo patamar de Abraão. Então, quando ele se apresenta como filho de Deus, é um patamar ainda maior, ele se apresenta como alguém que é igual a Deus. Ele não apenas se apresentou com esse título cristológico, mas ele agiu como uma forma que só era coerente com alguém que realmente era divino. Então, assim, ele não só falava que ele era, mas as coisas que ele fazia tinham a ver com quem ele dizia ser. Então, a gente vê isso quando ele perdoa os pecados, que era algo que somente Deus poderia fazer, em Marcos 2,5, mesmo sabendo que era uma prerrogativa de um Deus vivo. Ele se coloca como alguém que se assentará ao lado do Pai, cumprindo a profecia de Salmos 110. Ele se coloca como alguém que é superior ao sábado, uma criação de Deus para o homem. Então, eu sou maior do que o sábado. Jesus comparava suas palavras com a mesma autoridade do que Deus falava por meio de Moisés. E Jesus reivindicava poder sobre a vida e sobre a morte. João 5, 21 e João 11, 25 diz a respeito disso. Então, quando nós lemos o relato de Lucas, percebemos que Jesus sabia disso desde a sua infância. Jesus tinha essa autoconsciência sobre quem ele era, sobre a sua divindade, desde a infância. Quando Jesus vai lá com seus 12 anos para o templo e fica no templo e os pais voltam e percebem que ele não estava ali na comitiva e voltam para buscar Jesus preocupado, e ele estava ali conversando com sábios dentro do templo, com 12 anos de idade, ele diz que assim... eu precisava, me convém que eu estivesse na casa do pai, do meu pai. E Maria, que já sabia quem Jesus era, ficava surpresa dele entender e compreender isso. Nos ensinos de Paulo, nas suas cartas, encontramos a mesma coisa, sempre reforçando de que Jesus é Deus. Jesus é o próprio Senhor dos céus e da terra. Isso a gente vê nas cartas aos Coríntios, nas cartas aos Colossenses, Filipenses, a Timóteo, aos Romanos e em Gálatas também. O próprio livro de Hebreus é um dos mais divinizadores da pessoa de Jesus. Hebreus é maravilhoso e ele apresenta uma cristologia profunda divina. Em Hebreus, Jesus é visto como o máximo da revelação, a imagem perfeita de Deus e aquilo de mais alto que ele tem para mostrar ao mundo. Ele é o resplendor exato da glória de Deus, a representação exata da sua natureza. Então, assim, Jesus é a consumação, o ponto mais alto da revelação e da glória de Deus. Então, se isso não é ser Deus, eu não sei o que é. Ainda sobre a divindade, nós precisamos falar sobre o Logos de João 1. Então, lembra aquele primeiro capítulo do Evangelho de João? Super difícil, super filosófico, com expressões, começa bem diferente dos outros evangelhos. E ali, o capítulo 1 de João diz muito a respeito da divindade de Jesus, demonstrada de forma clara na revelação. O uso teológico do apóstolo João, que faz esse conceito de logos, que é a palavra, o verbo, para se referir a Jesus, confirma a
a respeito disso, sobre a divindade. O significado primeiro e mais importante do termo logos é a pré-existência de Jesus. Ele sempre existiu. Jesus não foi criado. Em João 1, a expressão no princípio aponta para além das coisas criadas, pois o logos foi agente da criação, ele que cria. Então ele não foi criado. João ainda destaca na fala do próprio Jesus a afirmação da sua pré-existência. Antes de Abraão existir, então Abraão é a nossa referência lá atrás, então antes de Abraão existir, eu sou, lá em João 8:58. João também usa o logos para atestar a divindade de Jesus. A forma como o apóstolo declara que o verbo era Deus, expressa o quê? Que tudo o que o verbo é, Deus é. No entanto, ele dá ao verbo uma identidade exclusiva. Perceba que quando João está falando a respeito do verbo, ele não está referindo sobre a Trindade inteira, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Ele está aqui focando em uma pessoa específica, ele está falando a respeito do Filho. Então, o Filho é Deus. João ainda usa o logos para salientar Jesus como uma verdade absoluta. Sendo a verdade, Jesus revela aos homens a vida, tudo isso em João 1. A vida, Jesus é a luz, Jesus é a graça, Jesus é a retidão, Jesus é a glória e Jesus, por fim, no 1:18, é o próprio Deus. Então, dentro da divindade, passamos aqui pelo logos. Outra expressão também muito importante nas Escrituras é a palavra Senhor. Para a gente poder entender a divindade, né, de Cristo. Então, a palavra Senhor é muito importante. O termo bíblico profundamente forte utilizado para Jesus é esse termo em grego chamado Kyrios, que é Senhor. Várias vezes os autores bíblicos usam o termo Kyrios para se referir à divindade de Jesus, em particular ao seu estado ressurreto e exaltado. Na Septuaginta, que é a tradução do grego, do Antigo Testamento para o grego, o termo Kyrios, ele serve para poder substituir a expressão Yahvé, o tetragrama perfeito, nome de Deus. Então, o hebreu e o judeu não professavam o nome de Deus. Eles entendiam que era santo demais e que não podiam falar de Deus pelo nome dele. Então, chamavam ou de Senhor ou de um nome. E quando a Septuaginta traduz as expressões de Javé, ela sempre traduz para Kyrios. Tanto Adonai também é Senhor, ou Yahvé, então eles traduzem como Senhor. Então isso aconteceu porque, como eu falei, os judeus eram muito reticentes para pronunciar e muito menos não sentiam a liberdade para poder transliterar, que é você fazer a tradução, né, no sentido Kyrios, em vez de traduzir para Senhor, então fazer essa transliteração. Então, em razão pela qual a tradução do nome de Deus ter sido traduzido em diversos lugares como Senhor, os discípulos de Jesus, sabendo que, pelo menos nos círculos judaicos, Kyrios era um título tradicionalmente dado a Yahvé, Criador do universo, Deus da aliança de Israel. Então eles não tinham nenhum receio em afirmar que Jesus era esse mesmo Kyrios. Então era uma forma de como eles afirmarem que Jesus é Deus, e a gente vê essa expressão lá em Atos 20:21, Romanos 10:13, 1 Pedro 3:15, tudo isso, essa mesma expressão dada a Deus, eles usavam para Jesus. Ambos os termos hebraicos se referem a Deus como Senhor, a mesma palavra é atribuída a Jesus como Senhor. Resumindo, Jesus é plenamente Deus enquanto aquele que se revela desde o começo, o Logos, a palavra, João 1:1, enquanto majestade presente, desde a sua glorificação rege a igreja, o universo e a vida de cada pessoa, o Kyrios, o Senhor, e enquanto aquele cuja vontade e ação são perfeitamente correspondentes com a do Pai. Então, isso aqui, nós conversamos um pouco sobre a humanidade de Jesus, sobre a divindade, e eu queria falar um pouco sobre como Jesus se comunica com a sua criação. Então, na aula de Trindade, vocês vão ver que cada pessoa da Trindade tem a mesma essência, a mesma natureza, nenhuma se subordina à outra, nenhum é mais importante do que o outro, nenhum vem antes do que o outro, todos os três sempre existiram, e cada um é uma pessoa e é um só Deus. Mas o que muda na Trindade? Como eles se comunicam entre eles e entre a criação, entre nós. Então, dentro da comunicação de Jesus conosco, com a criação,
A teologia nos traz o tríplice ofício de Cristo. Então, o tríplice ofício de Cristo é o quê? O sacerdotal, o real e o profético. Ou seja, Jesus como rei, Jesus como profeta e Jesus como sacerdote. Então, o título, como eu falei, de Jesus é Cristo. Então, as pessoas chamavam ele de Cristo, o Messias, o ungido, e essa mesma palavra traz dentro dela esses três ofícios, se a gente desmembrar um pouco mais. Os ungidos no Antigo Testamento eram principalmente quem? Quem era ungido no Antigo Testamento? Os reis, os sacerdotes e os profetas. Esses eram ungidos para a obra, para a missão que eles tinham desempenhado, a importância que eles tinham perante Deus. Então, eles eram aspergidos com óleo quando eles eram separados para esse tipo de função importante. Então, quando um rei tomava posse ali do trono, ou quando um sacerdote ou um profeta era separado para a obra de Deus, para a sua função. Então, quando Jesus é o ungido, com O maiúsculo, ele não é só ungido como rei, ou como um sacerdote, ou como um profeta, mas ele é ungido como esses três em um só. Por isso ele carrega o nome de Messias. Então, vamos falar um pouquinho sobre Cristo Rei. Vamos falar sobre cada um desses três ofícios, mas primeiro com Cristo sendo Rei. O termo Cristo, como a gente falou, se refere a ungido, separado no Antigo Testamento. Da mesma forma como os reis eram ungidos, separados. A gente vê isso aqui em 1 Samuel, lá quando Saul é ungido, quando Davi é ungido. Dentro de reis também a gente vê os reis sendo levantados e ungidos, separados para isso. Então o Messias, ele é tido como um rei. Em Salmos 2, 89, Salmo 110, a gente vê que o Messias é um tipo de um rei. Jesus, ele é o cumprimento da aliança davídica, lá em 2 Samuel 7,12. O profeta Isaías, inclusive, previu o reinado de Jesus. Ele, nas suas profecias, ele diz que o Messias viria e reinaria sobre todo o povo de Deus, no reino dele, estabeleceria o seu reino. O autor de Hebreus, inclusive, aplica o Salmo 45, 6, 7 a Jesus. A gente vê isso lá em Hebreus 1, 8, aplicando Jesus como rei. Jesus afirmou sobre si mesmo que ele se assentaria num trono de glória e que o reino do céu lhe pertencia, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Então, ele é o nosso rei para sempre, cujo trono estará conosco por toda a eternidade. Jesus é o nosso rei. Jesus como um sacerdote, vamos lá. Jesus intercede pelos seus discípulos na figura de sacerdote, João 17. Ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então lá atrás, com Abraão, a gente vê isso, Hebreus 4, 14 e Hebreus 10, dizendo a respeito disso. A figura do sacerdote no Antigo Testamento, ele representava um mediador entre Deus e os homens e o povo. Então as pessoas, por conta do pecado, não podiam apresentar o seu sacrifício diretamente a Deus. Deus estabeleceu que havia um mediador. Por conta do pecado, agora o impuro não pode estar mais com o puro. Deus não se mistura mais com o pecado. Mas Deus, antes de Jesus, estabelece uma forma, um meio para que a gente pudesse ainda ter comunhão e comunicação com Deus. E essa figura era o sacerdote. Tinha todo, não era de qualquer forma, tinha todo um protocolo, tinha todo um processo para que as pessoas pudessem justificar ali os seus pecados mediante um sacrifício, e aquilo tinha que ser feito de maneira continuada, porque as pessoas continuavam pecando. Então, era uma maneira, por meio do sacerdote, um sacrifício era oferecido a Deus em busca do perdão. Só que agora Jesus não é mais esse sacerdote humano, que precisava ficar voltando várias vezes. Agora ele era o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote que nos leva diante de Deus para um trono de graça e onde encontramos ajuda e misericórdia num tempo oportuno. Como um sacerdote, nós entramos diante de Deus através dele e através do partir do seu corpo por nós. Então ele é ao mesmo tempo o sacerdote e o cordeiro. Então ele faz o sacrifício perfeito. E agora o nosso pecado já não está mais só coberto pelo sacrifício de animais ou de ofertas, mas agora o nosso sacrifício
foi expiado completamente por conta do sangue de Jesus, que é um sacrifício definitivo. Então Jesus vem nessa figura também como Cristo sacerdote. Jesus Cristo como profeta. Então, o terceiro ofício. Jesus se apresenta como um profeta que manifesta quem Deus é e que nos dá uma comunicação perfeita com a revelação máxima do Pai. Então, qual que era a função do profeta no Antigo Testamento? Falar sobre Deus, falar por meio de Deus. Então, Deus se revelava aos profetas alguma coisa que era importante para um rei, para um povo, para um tempo, e a boca do profeta ali era a boca de Deus. Então Jesus, ele se reconhece primeiramente como profeta, lá em Mateus 13:57. As pessoas o reconheciam como profeta. Então Mateus 21, Lucas 24, João 6. Pedro faz uma identificação entre Jesus e a predição de Moisés, lá de Deuteronômio 18, como profeta. A gente vê isso em Atos 3:22. Então, concluindo, nós temos que concordar que Jesus possui os três ofícios ao mesmo tempo e exerce todos os três de uma maneira consistente e simultaneamente. Então, não tem como a gente separar assim, agora Jesus é o rei, agora Jesus é o sacerdote, não, agora é o profeta. Não, ele é três em um. Então, ele tem essas três funções. E tem um outro teólogo que diz a respeito disso, Herman Bavinck. Ele diz o seguinte, que suas palavras são uma proclamação da lei e do evangelho, e assim apontam para o ofício profético. Mas ele fala como quem tem autoridade e todas as coisas obedecem ao seu comando. Ele se chama rei e vem ao mundo para dar o testemunho de verdade. Seus milagres são sinais de seu ensino, mas também uma revelação da compaixão sacerdotal e do seu poder real, ou seja, Jesus atuando com os três ofícios. Então, concluindo essa aula, eu queria trazer uma citação de C.S. Lewis que ele escreveu a respeito de quem Jesus é. Estou tentando evitar que se diga a coisa mais tola que muita gente diz por aí a respeito de Cristo. Estou pronto para aceitar que Jesus foi um grande mestre da moral, mas não aceito a sua prerrogativa de ser Deus. Eis aí, precisamente, no que podemos dizer. Um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não poderia ser um grande mestre da moral. Seria ou um lunático e impede igualdade quem diz ser um ovo cozido, ou então seria um demônio. Cada um de nós tem que optar por uma das alternativas possíveis. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então foi um louco ou algo pior. Podemos contra-argumentá-lo, talhando-o de louco, ou cuspir nele, matando como um demônio. Ou podemos cair aos seus pés e chamá-los de Senhor e Deus. Mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista sobre ele ser um grande ser humano. Ele não nos deu essa escolha, nem nunca pretendeu. Olha que coisa maravilhosa essa citação de C.S. Lewis a respeito de Jesus. Pelas falas dele, a gente não tem como colocar ele como um grande profeta, alguém importante, especial. Ou ele era um maluco, ou ele realmente era quem ele é. E nós cremos nisso porque ele não só falava a respeito de quem ele era, mas ele agia como tal, como a gente viu a respeito da divindade e a humanidade de Jesus. Ele afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Por meio da fé de Cristo, nós somos salvos, transformados e nascemos de novo para uma nova vida plena e eterna. Somos reconectados como um pai por meio do Filho. Amém? Espero que você tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.